Bem-vindos mais uma vez ao canal Augusto Ribeirões. E hoje eu vim aqui para sanar uma dúvida que muita gente tem. Muita gente me pergunta: Augusto, qual a diferença entre concept art 2D ou 3D? Quando usar um, quando usar o outro? Por que que é importante saber os dois? Hoje a gente vai explicar isso nesse vídeo. Agora, depois da vinheta. Bora lá. Para a gente dar continuidade, então, vamos falar um pouquinho sobre trabalhos de cliente e como é que eu uso, então, cada ferramenta e por que que eu uso cada ferramenta. Isso é importante para vocês entenderem, porque tem uma distinção, tá, entre concept art 2D e 3D, mas os dois eles têm que andar sempre juntos, tá? Isso é importante para vocês lembrarem, porque caso vocês queiram entrar nessa área, já comecem a ir aprendendo coisas por fora, tá? Lembrando também que, mais uma vez, tudo que eu vou explicar aqui tá no nosso curso Pantheon, link na descrição, que eu te ensino desde a saída da silhueta até o render final do teu 3D, tá? Para um portfólio que é impossível ser ignorado pelas grandes empresas e pelos diretores de arte, tá? Vamos falar um pouquinho, então, do nosso vídeo agora. Vai ser um vídeo muito esclarecedor, tá? Não esqueçam também de comentar dúvidas, caso você tenha alguma coisa aqui embaixo, ou falar muito bem, assim, né? Ah, Augusto, muito bom o vídeo, né? Também me ajuda, né? Ajuda a dar um bump no canal. E não esquece de deixar um like, tá bom? Vamos lá? Bora! Então, gente, importante, tá? O 2D. 2D sempre vai ser usado. Não tem como não usar o 2D. Por quê? 2D é rápido para gerar variação, tá? Então, por exemplo, coisas que são boas de usar o 2D. Armas, props, personagens, tá? No 3D, armas, props e personagem. Até aí tudo igual, né? A diferença é a velocidade, tá? No 2D a gente consegue fazer variação muito rápido. Então aqui tem um exemplo de armas que eu fiz para um cliente, tá? E aí a gente queria chegar numa arma que tivesse uma estética que ela fosse uma arma misturada entre místico e tecnologia, né? Então, pra mim, foi muito bom, né? Foi uma exploração interessante, tá? E eu tava vendo que como tem muita parte hard surface, no momento que eu tiver que modelar isso, eu já vai ser muito fácil porque eu já tenho definido, né, a visão de perfil. Só que chegando na conversa com os clientes, a gente começou a pensar, tá, mas tem que pensar na geometria disso, né? Então, eles pegaram uma das armas, eles queriam que eu mostrasse o 3D dela rapidinho, a visão 3/4, né? O que era mais fácil pra mim fazer o top view? Desenhar isso na mão ou modelar isso rapidamente no Fusion e tirar um print? Foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui no Fusion, modelei a arma, botei na pose que eu queria, tirei um print. Caso eles aprovassem, eu ia desenhar em cima desse print, né? Então, é pensar fora da caixa. Pensar como é que eu posso usar essas ferramentas que eu já tenho, né? E unificar elas de uma maneira que favorece pro cliente poder visualizar o que eu tô mostrando, tá? O cliente nem sempre tem um QI visual avançado o suficiente para entender desenhos 2D. Tem essa questão também. Às vezes o cara não entende qual é a espessura dessa arma, né? Só olhando aqui. Se tu pegar um diretor de arte ou um cliente que tem uma visão mais aprumada da coisa, é mais fácil pra ele. Aqui eu já tive que desenhar o perfil da arma de frente pra eles entenderem a geometria da coisa. Essa foi a que eles aprovaram e a gente acabou levando pra diante, tá? Quero mostrar também pra vocês aqui, então, um exemplo muito bom e prático do dia a dia de uma vida de concept, né? Eu desenhei isso aqui no Photoshop, né? Fiz Photobash, fiz alguma coisa de 2D ali por cima, pintei, né? Obviamente, né? Fiz ali o material callout de algumas coisas. E aí o cliente falou assim, cara, muito bacana, mas como é que isso fica preso na cabeça do cara? O que era mais fácil e mais rápido pra mim aqui? Pegar um scan e modelar por cima rapidamente, né, com o ZBrush, ou pegar e pintar isso manualmente. Eu fui pro ZBrush, né? Peguei um scan de uma pessoa na internet, né? De graça, lá tu pode pegar, porque é free essas coisas, né? Modelei uma barba mal e porcamente, tá? Peguei e desenhei, modelei as coisas por cima, só com o extract, né? E dando ali o move com o clay brush ligado, né? Clay brush com o cloth brush ligado. Modelei na posição que eu queria, tirei print da transição e mandei pra eles. Eles piraram, eles adoraram. Porque isso aqui é o suficiente pro cara entender. Ah, tá. Tem camadas, né? Tem o tecido, daí tem a parte sólida, daí tem um tecido que vai por cima e um aro que fecha por trás do design do personagem. Então são coisas que são importantes, tá? Aqui embaixo, no 2D, porra, muito rápido pra interações, né? Consegui fazer variantes diferentes do design. Então, aqui eu consigo fazer muitas variantes, ó, em um pouco período de tempo. Então isso é importante pra vocês entenderem que o 2D, ele não é separado, né? Não é uma coisa, ou é arte conceitual 2D ou é arte conceitual 3D. Por exemplo, essa arma aqui, eu modelei no ZBrush, se eu não me engano, foi no ZBrush. E aí, eu peguei, printei e botei aqui. Que é mais fácil de resolver do que se eu tentar fazer isso no 2D, né? Eu não vou achar, às vezes, a arma no ângulo perfeito, né? Então é mais fácil eu modelar lá rapidinho e botar aqui, né? Tem um exemplo muito bom, né? O cliente gostou muito desse design, mas ele não estava entendendo a geometria das coisas. O que é mais rápido pra mim? Desenhar isso de costas ou 3/4 ou blocar isso rapidão no ZBrush? Cara, isso aqui eu bloqueei, tipo assim, meia manhã, tá?
Porque se tu sabe o que tá fazendo, é rápido. E aí que entra a questão da fluidez, né? E da constância e saber a tua pipeline. Se tu sabe tua pipeline, é fácil de executar as coisas. De novo, mais uma vez, no curso a gente explica tudo isso numa maneira que é sucinta, que tu consegue saber qual estágio tu vai em cada estágio, né? Mas aqui pra mim foi muito importante ter esse recurso do 3D, porque depois pra mostrar pra eles uma outra variação do ângulo, testar cores diferentes, materiais, eu consigo explorar muito mais rápido no 3D, tá? Aqui em cima, um ótimo exemplo também. Tava fazendo design de criaturas e eu sabia que ia ser criaturas simétricas no eixo vertical, então, no eixo horizontal, desculpa. Então eu sabia que eu não ia perder muito tempo blocando isso no 2D, né? E tentar mostrar. Se no 3D eu consigo mostrar todos os ângulos, né? Então o que eu fiz? Eu gerei os renders no Keyshot e aí eu pintei por cima o efeito, que são tipo umas criaturas feitas de fumaça, né? Então eu fiz a mesma coisa aqui, né? Modelei no ZBrush, fiz o Keyshot, o render, e aí eu fiz a fumaça por cima no 2D. Então essa mistura dos dois é que é importante, tá? Geralmente uma coisa que vocês vão perceber também é que o trabalho de clientes para filme e propaganda, eu geralmente faço direto no 3D, tá? E quando é jogos, eu tenho mais tempo, eu faço a mistura dos dois. O porquê que eu uso o 3D na propaganda e no filme é porque o turnover de coisas para filme é muito mais rápido. Então, geralmente tem uma semana de trabalho, duas, tá? Então, os clientes eles querem uma coisa com uma fidelidade visual mais aproximada e o designer às vezes não, ele sofre, né? Vocês devem perceber muito isso porque design de filme geralmente as coisas são meio toscas, né? Seriado também, propaganda, né? E aí é por conta disso, o tempo ele é muito curto, tá? Aqui é um ótimo exemplo do 2D funcionando, né, em conjunto com o 3D e outros efeitos que a gente consegue fazer no 2D também. Por exemplo, aqui eu bloqueei essas coisas no ZBrush, no ZBrush não, desculpa, no Photoshop, e eu bloqueei a sombra, eu fiz um modelo 3D disso no 3D, desculpa, e aí o render que eu fazia era só pegar as sombras, né? E aí depois eu voltei disso no Photoshop, e aí eu fiz o efeito visual de como essa peça abre, ou como é que funciona esse cast-off, né? De abrir esse escudo feito de energia, né? Então aqui tu consegue fazer muito mais rápido no 2D isso, né? Então essa mistura, de novo, entre 2D e 3D. Aqui é a mesma coisa, ó. Tá mostrando como é que a coisa funciona. Isso no 2D é muito bom, né? Então essa versão fechada, essa versão aberta. Versão fechada, aberta, né? Fechada, aberta. Fechada, aberta. E aqui eu fiquei com preguiça, né? Eu não fiz o outro, né? Mas aqui dá pra ver uma outra ideia também. Então eu já tinha modelado alguma coisa no ZBrush também, tirei um print, pintei por cima, né? E aí aqui a gente mostra o funcionamento da coisa, né? O 2 dele é muito rápido pra esse tipo de coisa, então tem que saber quando usar as ferramentas, tá? Aqui é um ótimo exemplo desse mesmo personagem que eu tava mostrando antes. Eu peguei, então, e fiz um 3D dele, né? Pra quê? Porque o cliente queria fazer uma action pose com ele, né? Então eu fiz o 3D dele rapidinho, bloqueei, botei ele numa pose que eu queria e eu pintei os cenários atrás com Photobash, né? Só pra gente poder ter um kill visual pra poder visualizar a coisa antes de levar isso muito à frente, tá? Então daí a gente fez uma pintura rapidinha aqui com o próprio Color Brush do Photoshop, tá? E aqui eu fiz um render daí mostrando, né, ele ali no seu momento glorioso ali, né, sacando seu crossbow automático de luz, sei lá, tá? Que a ideia do cliente, né, não é um conceito que é meu, mas a gente tenta ajustar pro cliente. Eu particularmente não gosto muito, porque eu acho que no concept ele tava muito mais bacana, mas o cliente quer o que o cliente quer, tá? Então a gente tem que seguir, né? Uma outra coisa interessante de mostrar aqui é esse personagem que eu tinha feito no 2D. O cliente gostou da silhueta, gostou do design, mas faltou ele entender a geometria da coisa. Então eu falei, cara, deixa que eu modelo pra ti. Eu modelei rapidinho, né? Tinha uma base lá pronta, né, de um personagem. Modelei por cima, rapidão. E aí, com isso, a gente favorece também o cliente pra ele entender. E ele consegue entender daí como é que vai ser isso dentro do jogo. Isso é muito importante, né? Isso eu faço tudo por conta, gente. E o cliente às vezes não me pede isso, tá? Eu faço porque isso agrega valor. Tá? Eu não sou um modelador 3D. Mas se o cliente tem isso aqui na mão, ele consegue fazer o quê? Jogar isso aqui pro modelador 3D dele. O cara vai fazer uma textura rapidinho. Vai jogar na engine. Eles vão conseguir enxergar, tá na proporção correta. Funciona no nosso mundo. As dimensões desse personagem funcionam. Esse tecido não tá dando overlap na perna. Tu se torna daí só... Tu sai de um concept artist normal pra um cara que pode ser um sênior, tá? Só por conta desse tipo de coisa. Então isso é muito importante, né? E aqui eu consigo também botar o material callout, daí mostrar pro modelador 3D que vai pegar isso depois, entender o que tá acontecendo, né? Nos materiais. E aqui também é a mesma coisa que a gente fez no outro. Eu consigo mostrar, então, uma cena de ação, né? Muito mais rápido do que se eu fosse pintar isso manualmente, né? Então o 3D ele ajuda, ele favorece muito. E aqui eu acho que é um exemplo muito bom também do trabalho do Zack Snyder, que eu fiz com ele lá pro Rebel Moon. A gente tinha um ator que tinha que caber na armadura, né? E aqui é um trabalho onde o 3D ele é importantíssimo, porque no 2D nem sempre vai bater, né?
Então, originalmente, a gente recebeu esse design aqui, né? Esse design, não, desculpa, essa base, né? E a gente tinha que fazer, então, o design poder funcionar em cima do design da roupa. Desculpa. A gente tinha que fazer o design da armadura caber no design do formato do personagem. Só que não tava funcionando, né? Então eu até entrei em contato com os caras lá e falei, cara, esse cara ele tá muito volumoso pro que vocês querem fazer. O robô eles queriam que fosse uma coisa mais esguia. Então depois eles trocaram o ator, pegaram o ator bem mais magrinho e a gente conseguiu então finalizar o design, né? Uma coisa que era mais próxima do que eles queriam originalmente. Então até mudou o design por conta disso. O ator sendo mais fino permite com que a gente faça outras ideias de design em cima, tá? Aqui na direita tem um trabalho que eu fiz pra Wonder Dynamics, né? Que era o mascote deles. Então aqui, de novo, ir no 3D é melhor porque a gente consegue fazer variações de materiais. O cliente às vezes tem uma visão mais clara do que quer. Quando a gente tá falando de coisa pra filme, pra propaganda, né? Eles têm uma visão mais clara. Então, tu não perde tanto tempo em devaneios, digamos assim, explorando ideias, porque não é isso que eles querem. Eles querem um negócio visualmente bonito e finalizado, tá? Aqui, se a gente for olhar, é um projeto interessante também. Tudo isso aqui foi feito em 2D para um cliente, tá? E a ideia era vir com esse 2D e aí a gente ia ter modelos 3D. Ia ser tipo um jogo estilo Overwatch, assim. Só que a gente pegou e eu tava no âmbito 2D. No 2D, às vezes o cliente não enxerga, tá? Por mais que seja um 2D bem resolvidinho, o cliente não tem visão, tá? Então, muitas explorações aqui que vocês podem ver. Na direita também tem bastante exploração, né? Do design do personagem, né? Então, bastante coisa que a gente resolve no 2D, às vezes não funciona pro cliente enxergar. Eu bloqueei algumas coisas aqui, né? Dos designs que a gente tinha levado adiante aqui. Nem esse que nem tá no desenhado ali, mas tem coisas que eu já tinha desenhado, né? Acho que na verdade esse aqui tá aqui, né? É uma coisa assim, acho que é esse aqui, que eu bloqueei ele, né? Pro cliente poder visualizar as proporções. Ele queria uma coisa mais estilizada, né? E aí aqui a gente fez um paint over também. Que a ideia favorece, que a gente tem a back view, a gente pode desenhar por cima, a gente pode pintar, a gente pode mandar para os caras eles desenhar por cima. Então o 3D ele ajuda muito nessa questão da visualização, da geometria das coisas. Sabe? Acabou que a gente foi para essa linha de design aqui e esses aqui morreram também. Foi para um outro design que eu não botei aqui porque eu fiquei muito triste, tá? Para mim esses deveriam ser a versão final, que eu acho muito mais interessante, né? Aqui é um trabalho interessante que eu fiz para uma propaganda da Mulher Maravilha em conjunto com. Ah, não lembro o nome da tenista agora, mas era uma jogadora de tênis, para uma propaganda da Wilson, tá? E a ideia era ter esses robozinhos aqui jogando bolas de tênis na direção da Mulher Maravilha e ela ia rebater, né, e tal. Só que aqui era muito mais rápido blocar isso no VR e renderizar no Quixote do que desenhar, tá? Então, em um dia eu fiz esses aqui, né, que eu tô mostrando pra vocês. Tudo blocadinho, né? E aí eu simplesmente peguei uma bolinha 3D lá que tinha de uma bolinha de tênis, colei ali, dupliquei, né? E eu tinha daí esses robozinhos prontos bem rápidos, né? Depois dessa dia a gente teve uma aprovação do design, eles criam versões bombadas, tipo assim, uma versão boss desses aí, né? E aí eu fiz a versão boss desses robozinhos ali, né? Que eu mostrei pra vocês, que é uma versão maior e tal. E aí, de novo, o 3D favorece por quê? Eu consigo blocar uma coisa geometricamente interessante em 3 dimensões e os materiais funcionam, né? Então, pro cliente, é muito mais interessante visivelmente, tá? Visualmente, né? Desculpa. Pra eles enxergarem, né? O cliente, às vezes, ele não tem visão, de novo. Nem sempre o teu cliente vai ser um diretor de arte ou um outro artista, né? Então, aqui embaixo tem mais versões ainda. Como vocês podem ver, é muita exploração, né? Dá pra fazer bastante coisa. Reutilizar assets é uma coisa legal também. E aqui eu fiz uma render da versão final, né? Desse personagem com o minion dele, né? Então tinha os minionzinhos aqui. E aí tinha o robô main, né? O main robot, né? Que era o boss, né? Daí aqui na versão da direita eu acho que é só o render dele separado, finalizado, né? Isso é uma coisa que é um trabalho interessante de pegar, porque tu acaba aprendendo a fazer as coisas de uma maneira mais rápida, né? E também tu tentar chegar numa fidelidade de resultado boa também, tá? Mas é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha sido de assim, um valor muito bom pra vocês. É o tipo de coisa que não se falam muito, né? Porque a gente sempre tem esse viés de saber o que é concept, o que não é, né? O que é concept 3D, então? Se é diferente do concept 2D, e não é. São só ferramentas, tá? Lembrando que o 2D e o 3D são ferramentas para tu poder expressar ideias. E, de novo, no nosso curso Pantheon, a gente tá lá para te ensinar a expressar as tuas ideias, tá? Então o link tá aqui embaixo, de novo, caso tenha interesse de participar. Também nesse link, é um link geral que vai ter meu Instagram e meu ArtStation, caso tu queira verificar minhas artes e meus outros trabalhos. E tem o canal também com mais recursos, caso tu queira aprender de graça, tá? Sempre vou estar postando conteúdo para vocês. Mais uma vez, obrigado. Não esqueça de deixar teu like e comentar. E até a próxima. Valeu!